que você precisa fazer depois de vender uma ação ou fundo imobiliário? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar tudo em detalhes. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje eu quero te mostrar como calcular e pagar o seu imposto de renda quando você vende uma ação ou fundo imobiliário. Vou te mostrar também onde você encontra essas informações para calcular um imposto e como a gente faz para gerar e pagar a famosa DARF, mesmo se ela estiver em atraso, mesmo se você tiver esquecido aí de pagar ela no prazo certo. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer depois de vender uma ação ou fundo imobiliário? Você precisa pegar aí suas notas de corretagem de compras e vendas daquele ativo que você comprou ou vendeu, daquela ação ou daquele fundo imobiliário específico, ou simplesmente pegar os dados da sua planilha de controle, que é o que eu sempre recomendo aqui. Tenha uma planilha de controle para os seus investimentos para facilitar. Ah, Mari, mas por que planilha ajuda? No vídeo onde eu mostrei para vocês quando eu venderia um fundo imobiliário, eu mostrei para vocês o cálculo para saber quanto a gente teria de pagar imposto ali se a gente tivesse feito uma venda. Se você ainda não viu, vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha depois. Mas enfim, o que acontece? A gente precisa saber o preço médio da compra. E ao invés da gente pegar nota de corretagem por nota de corretagem para a gente calcular isso manual, quando a gente fizer uma venda, se a gente ter uma planilha de controle, a gente consegue isso muito mais rápido. Por exemplo, vamos fazer um cálculo aqui de fundo imobiliário. Digamos que a gente comprou aqui Kiso, que vocês sabem já que é só um exemplo, não é nenhuma recomendação, mas digamos que a gente passou o ano de 2022 comprando ele. E aí, quando foi agora no mês 9, a gente realizou uma venda. A gente colocou aqui quando a gente comprou, a quantidade que a gente comprou, o preço que a gente pagou por cada unidade e o valor total. Quando a gente faz uma venda, a gente precisa saber o preço médio da compra. E aonde que a gente sabe esse preço médio? A gente tem que pegar o preço total e dividir pela quantidade total aqui que você tem. Nesse caso, a gente tem um preço médio de R$ 9,50. Quando a gente for fazer uma venda, a gente vai colocar esse preço médio aqui, R$ 9,50. Digamos que a gente vendeu a R$ 11,00. A nossa compra foi aqui em R$ 9,50. Então, a gente teve um lucro por cota. Quando é fundo imobiliário, a gente chama de cota. Então, esse pedacinho que a gente está chamando de cota aqui, a gente teve aqui R$ 1,50 de ganho. Se a gente vender uma quantidade aqui de 100 cotas, a gente teria um lucro de R$ 150. Nos fundos imobiliários, a gente tem que pagar o imposto de 20%. Por quê? Fundos imobiliários não têm isenção dos 20 mil, igual tem nas ações, que a gente ainda vai falar daqui a pouco. Calma aí, segura o coração. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que gerar uma DARF de R$ 30, beleza? E como é que a gente faz para gerar essa DARF? A gente vai no site do Sicalc Web. Aí depois a gente vem aqui em preenchimento rápido. Não precisa ficar confuso, vou deixar o link do Sicalc aqui na descrição para vocês olharem depois. Mas enfim, a gente tem que vir aqui em preenchimento rápido. Na parte do contribuinte, a gente vai colocar novo contribuinte, se você nunca tiver feito nenhuma DARF. Seleciona aqui pessoa física, vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento. E depois você vem aqui em sou humano e vamos continuar. Nessa observação, o que é interessante você colocar? Você vai colocar aqui, por exemplo, o que você vendeu em setembro. Então, você vai colocar aqui vendas das cotas do fundo imobiliário referente a setembro. E aí, no código ou nome da receita, você vai colocar aqui 6015, que é o quê? Ganhos líquidos em operações em bolsa. Isso daqui vai ser o mesmo código quando você fizer vendas de ações ou fundos imobiliários, porque é o mesmo código para a bolsa. Então, indiferente, você vai colocar o mesmo código. Porém, se no mesmo mês você tiver feito vendas de ações e fundos imobiliários, você tem que fazer DARFs separadas, beleza? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui a data de consolidação, vai colocar aqui o período de apuração. O que é o período de apuração? É o período que eu fiz ali a minha venda. Então, vamos colocar aqui 9 de 2022. Número de referência você não precisa colocar nada.
E aí a gente vai colocar o valor do principal. O que é esse principal? É o valor do principal do seu lucro, da sua venda, dos 20% ali. Daí você vem aqui em calcular. Você pode ver que aqui já vai gerar com a data de vencimento para o dia 31/10, que é quando você tem que pagar. Você pode vir aqui em selecionar e emitir essa DARF. E aí, como é que é essa DARF? Como é que é o rostinho dela? Ela é mais ou menos isso daqui. Vai ser todas as informações que você colocou. O período de apuração, o seu CPF, o código da receita e a data de vencimento. Digamos agora, vamos para essa segunda linha aqui, ó. Digamos que você tenha comprado, seu preço médio continua aqui a R$ 9,50. E aí você tenha vendido com prejuízo, você vendeu a R$ 8,00. Então, você teve um prejuízo por cota aí de R$ 1,50. Você vendeu 100 cotas, então o seu prejuízo total aí foi de 150. Você vai gerar DARF? Não. Por quê? Você só vai pagar imposto sobre os seus ganhos. Beleza, mas aí tempo se passou e você vendeu com lucro. Você tinha aqui comprado a R$ 9,50 e você vendeu 100 unidades a R$ 10,50. O que você vai fazer? Você teve um ganho aí de R$ 100. 20% disso daqui, você teria que pagar uma DARF de R$ 20. Qual que é o problema? Você não teve esse prejuízo aqui? Você vai abater ele então. Você não vai pagar esses R$ 100, porque você teve 150 de prejuízo aqui. Então, você ainda tem a recuperar, quando você fizer vendas com lucros, R$ 50. Agora vamos para um outro exemplo aí. Como é que a gente faz para calcular quanto que a gente tem que pagar de imposto quando a gente vende uma ação? Vamos ver isso aqui. Nesse primeiro exemplo, eu vou falar de day trade. O que significa isso? Que eu comprei uma ação e vendi essa mesma ação no mesmo dia, entendeu? No mesmo dia a gente chama de day trade. Porém, como você fez isso no mesmo dia, o imposto que você tem que pagar sobre os seus ganhos é de 20% e não tem a isenção dos 20 mil. Então, como é que fica essa conta? Digamos que a gente tenha comprado Itaúsa aqui, de novo, não é uma recomendação, é só para a gente fazer o nosso exemplo. E digamos que a gente tenha comprado aqui 5.250 em Itaúsa, que deu 500 unidades aí ao longo do tempo. Então, vamos lá, a gente tem um preço médio de R$10,50 e a gente vendeu a 12. Um exemplo aqui. A gente teria R$1,50 de lucro, né, por ação. Então, a gente teria aí um ganho de R$150. Pode olhar que eu coloquei mais ou menos os mesmos preços lá dos fundos imobiliários. Como é day trade, como você pegou aqui no dia 26, comprou, sei lá, R$10,50 e vendeu a R$12, você vai ter que pagar o imposto aqui de 20%. Você, nesse caso aqui, o seu preço da compra e o seu preço da venda é referente àquele dia. No dia que você realizou a compra e venda, beleza? Então, vamos lá. Você vai pagar 20% de imposto sobre os seus ganhos. Então, quanto que deu aqui? 20%, R$30. Como é que você vai fazer a DARF do mesmo jeito dos fundos imobiliários? Você vem aqui no Sicalc, vai colocar os seus dados pessoais aqui, vai colocar o mesmo código aqui, 6015, e vai colocar os seus dados, o mês que você vendeu e o valor do seu ganho principal. Digamos aqui que foi R$20. Feito isso, você vai calcular essa DARF e fazer o pagamento normalmente. Vem aqui em calcular, emite a sua DARF e pronto. Ah, Mari, mas eu não comprei e vendi no mesmo dia. Eu comprei semana passada, ano passado e agora que eu tô vendendo. Aí a coisa fica diferente, porque nesse caso você tem a isenção dos 20 mil, tá? Então, se você vender até 20 mil, você não precisa pagar DARF, você não tem que pagar imposto e você vai pagar imposto quando for acima de 20 mil de 15%. Então, como é que ficaria essa conta? Digamos que você tenha comprado aí várias Itaúsa e tenha um preço médio de R$10,50 aqui. Digamos que você vendeu a R$12. Como é que ficaria isso? Você teria vendido ali 20 mil ações e teria um resultado aí positivo de 30 mil. Você iria pagar 15% sobre esses 30 mil, que daria mais ou menos 4.500. Como é que faz a DARF? Do mesmo jeito. Só que você vai colocar, ao invés do valor dos 20%, você vai colocar o valor aqui dos 15%, ó, 4.500. Quando for de 20%, que você fez day trade ou fundos imobiliários,
você só vai fazer o cálculo diferente aqui. Lá na DARF, o que ela quer saber é só o valor que você tem que pagar. Por isso que eu falo para vocês, quem tem que calcular a DARF é a pessoa que fez a compra e a venda, porque só ela é que vai ter aqui o preço de compra certinho, o preço de venda certinho, porque aqui eu coloquei R$10,50, R$12, para facilitar o cálculo. Mas na verdade você vai ter compra aqui a R$10,49, a R$10,48 e vai ter vendido a 12,01 centavos. Então, quem tem que fazer essas contas, o ideal é que quem faça essas contas é você, investidor. Então vamos lá. Fez as contas, tem que pagar a DARF aqui de 4.500. Ok, como é que você faz? Vai lá no site do Sicalc Web e faz do mesmo jeito que eu fiz dos fundos imobiliários. E aí você vem aqui e vende, por exemplo, com preju, você comprou a 9,50 e vendeu a 8, você teve um preju aqui de 2,50 por ação. E aí, se você tivesse vendido aqui 1.000 unidades, você teria um prejuízo de 2.500. Na próxima venda, você faria o quê? Você venderia aqui com lucro, digamos 25 mil aí de lucro. E aí, o que você vai fazer? Vai diminuir 25 mil menos 2.500, que foi o prejuízo acumulado que você teve lá no anterior, e multiplicar por 15%, que nesse caso daria 3.375 para você pagar de imposto. Mari, mas o valor que eu tenho que pagar aqui foi menor que R$10. Eu fui lá gerar a DARF e não consegui. O que eu faço agora? Eu fico sem pagar esse imposto? O que acontece é que você não consegue mesmo gerar DARFs com valores menores do que R$10. E o que você faz? Minha visão, tá? Tem várias pessoas falando de várias formas. Tem pessoas que falam para você somar com o próximo lucro que você tiver ali, e aí você for pagar, por exemplo, R$20 na próxima DARF, você somar esses valores aqui, digamos que R$8 que você tinha que pagar de imposto, você soma esses R$20 que você já ia pagar com os 8 que você não pagou lá atrás. Aconselho a fazer isso? Não. Por quê? Se porventura você está pagando um imposto ali, se porventura a Receita falar assim, meu querido, vem cá, explica isso aqui para mim, você pagou a mais aqui, mas não pagou lá atrás? E aí, outra coisa, você pagou lá na frente, você teria que pagar com juros e multa. Então, isso aqui, para você se justificar para a Receita depois, se vier a dar problema, é uma trabalheira. O que eu aconselho a fazer? Duas opções aqui. Ou você gera uma DARF de R$10, por exemplo, deu R$8, mas eu vou pagar um imposto maiorzinho aqui para dar esses R$10 e gerar essa DARF, para no futuro você não ter problema nenhum, porque a Receita vai estar recebendo a mais, ela vai reclamar? Não vai. Então, ou você gera uma DARF de R$10 para não ter problema, ou você não faz nada. Por quê? É um valor inferior a R$10. Isso provavelmente nem vai te dar problema. Então, por exemplo, às vezes R$2 que você tem que pagar de imposto, você vai gerar uma DARF de 10, não tem necessidade, beleza? Mas caso você fique assim e fale, não, eu não quero ter problema nenhum, eu vou gerar essa DARF de R$10, a Receita não vai reclamar por você estar pagando mais imposto. Beleza, Mari, mas eu deixei de pagar no mês certo. E agora? Como é que eu faço para pagar, para gerar uma DARF que está em atraso? Beleza, tá em atraso? Você vai vir aqui lá no site da Receita, Sicalc Web, vou deixar link na descrição, não precisa se preocupar. Vai colocar aqui novo contribuinte, ou se você já tiver feito alguma DARF, você pode vir aqui e procurar o seu nome. Vai colocar o seu CPF e a sua data de nascimento e vou colocar aqui sou humano. Vem em continuar. Você vai colocar aqui o mesmo código 6015, que é referente à bolsa. Nas observações, vamos colocar aqui, DARF em atraso referente ao mês 7, as vendas do mês 7, porque se fosse mês 8 ainda teria um prazozinho ali para você pagar, porque seria até mais ou menos 31/9. Então vamos colocar aqui mês 7, colocou aqui o código bonitinho, a data de consolidação, você pode deixar a data de hoje, mas no período de apuração você vai colocar aqui, período de apuração do mês 7 de 2022. Vamos colocar que seria R$30 aqui. E aí a gente teria aqui, ó, você teria que ter pago até 31/8. O próprio sistema já coloca isso daqui. Aí você vem aqui em calcular, já vai aparecer para você, ó, valor da multa e valor dos juros. Nesse caso você seleciona e emite a DARF. Vai aparecer para você pagar normalmente. Aí você vai e faz o pagamento.
Mari, mas como é que eu faço para pagar essa DARF se ela não tem código de barras? Como ela não tem o código de barras, se você for tentar pagar, por exemplo, pelo Nubank, pelo Bradesco, você não vai conseguir fazer isso pelo aplicativo. Normalmente, os que eu já vi até hoje, tá? Eu só consegui fazer o pagamento de DARF pelo aplicativo da Caixa. Se você acessar pelo Internet Bank da sua conta, do seu banco, você consegue fazer isso. Vai aparecer lá para você fazer pagamentos e aí você escolhe a opção lá embaixo, DARF. E aí o que você vai fazer? Digitar dado por dado igualzinho e tá lá na sua DARF. No aplicativo da Caixa, você vai em pagamentos, depois você vai buscar a opção lá sem código de barras, vai escolher a opção de DARF e vai fazer o preenchimento normalmente. De novo, tem que ser os dados certinhos que estão lá na sua DARF. Mari, mas e para declarar tudo isso daí? Para fazer a sua declaração de imposto de renda, seja de ações, seja de fundos imobiliários, eu vou deixar 2 vídeos na descrição e também nos cards no final para vocês darem uma olhada. Então, vocês vão conseguir fazer isso colocando lá em imposto pago. Vocês somam a DARF ali que você pagou naquele mês e coloquem em imposto pago. Mas para vocês entenderem melhor, assiste os 2 vídeos que eu vou deixar para vocês e não esquece de deixar seu like nesse vídeo. Deixa suas dúvidas também lá nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!